Há uma grande disputa para saber quem é o melhor, o Estado ou o mercado para produzir bens que a gente precisa para ter uma vida saudável. Qual que é a minha visão? A minha visão é uma visão pragmática, não importa a cor do gato, o importante é que caça ratos. Então vamos começar pela mão invisível do Adam Smith. Não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu autointeresse. Então a tese central do Adam Smith é que uma coisa egoísta acaba por promover o bem comum. Vamos lá. Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta, é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do seu interesse, o bem-estar da sociedade. Então é muito interessante essa tese aqui. E ela até foi complementada pelo Hayek, dizendo que os mercados são basicamente um meio de comparar e transmitir informações. O que é isso? O mercado, ele manda ordens de produção. Se o preço aumenta de um produto, ele está mandando o preço para quem consegue fabricar aquele produto para aumentar a produção. Então é muito interessante essa tese, tá? É uma complementação do Adam Smith. Então ele fala que a economia é conhecimento, mais ou menos aquela tese dos mercados racionais, tá? No preço há informações. Muito interessante. Mas então, por que o socialismo falhou? O socialismo falhou porque o Estado não consegue definir milhões de pequenos preços. Então são muitos preços, preço de agulha, preço de cabelo, preço de unha. Então o Estado não consegue. Por isso todos os países do mundo precisam do mercado. O mercado é muito importante. Mas também existem casos onde o melhor para o indivíduo não é o melhor para a sociedade. É a tal da racionalidade irracional. É racional para o indivíduo e irracional para a sociedade. Eu vou apresentar alguns casos para vocês. Primeiro caso, a Sandy está fazendo propaganda de cerveja. É racional para ela porque ela está ganhando dinheiro. É racional para a cervejaria porque a cervejaria vai vender o seu produto. E é irracional do ponto de vista da sociedade porque vai induzir os jovens a acreditarem que ao beber cerveja eles vão conseguir mulher bonita. Então é uma total irracionalidade. Outro caso, poluição. Do ponto de vista da empresa, ela tem que produzir o máximo possível no menor custo possível para obter o máximo de lucro. E só o governo é capaz de impedir que ela emita mais poluição. Por quê? Porque, de acordo com os sócios dela, tá, não é interessante para ela colocar equipamento e aumentar os seus custos. Então, por isso, nós precisamos de um Estado forte. Outro caso interessante também são os veículos individuais. Do ponto de vista individual, é mais racional pegar o próprio carro e ir para o trabalho. Só que na hora que todo mundo faz isso, fica congestionado o trânsito e poluído. Então acaba que o que é racional para o indivíduo é altamente irracional para a sociedade como um todo. Então a irracionalidade para a sociedade é principalmente no caso das drogas e da poluição. Há muitos outros casos, mas principalmente esses dois. Os mercados funcionam muito bem quando os produtos seguem a lei da oferta e da procura. Mas nos casos dos imóveis, por exemplo, quando o preço aumenta, a pessoa que tem um imóvel espera para ver se o preço aumenta mais ainda. E quem está querendo comprar, corre para comprar com medo de que o preço aumente. Então os imóveis não seguem a lei da oferta e da procura. Então, por isso, eles têm que sofrer a interferência do Estado para que não ocorram bolhas como essa que ocorreu nos Estados Unidos. Então, na época da subida da bolha, é uma beleza, tá? Todo o mercado cresce, todo mundo fica confiante. O problema é que a tragédia da queda dos preços é muito maior do que os benefícios da subida. Por isso que os governos têm que interferir nos mercados, tá? Apesar da chiadeira do mercado, e fazer com que ele fique um pouco mais racional. Trouxe também a bolha das ações da internet, tá? Muito mais irracional do que a dos imóveis, porque enquanto os imóveis subiu apenas 2,4, tá vendo? De 100 para 240, aqui subiu 6 vezes. Então é muito maior essa irracionalidade aqui. Qual a conclusão que a gente chega então? O mercado funciona muito bem para a grande maioria dos pequenos produtos. Então, unha, cabelo, alfinete. Então, o mercado não precisa interferir nesse tipo de coisa e nem consegue. Então, por isso que a gente precisa de mercado. Agora, já alguns outros produtos, ele precisa ser severamente regulado e contido. Por quê? Porque senão dá merda, senão dá bolha, senão o mercado não faz bem tudo. E em outros casos, somente o Estado é capaz de fornecer determinados tipos de serviços, como serviço de polícia, serviço de justiça, serviço de segurança, exércitos e muitos outros. E, inclusive a regulação. Então é por isso que a gente precisa da combinação de Estado e de mercado para funcionar bem, assim como a China está fazendo.
Falou, moçada?